Olá, muito boa noite. Eu sou o evangelista André Gomes e eu quero trazer uma palavra poderosa para a sua vida nessa noite. Antes de entrarmos na palavra, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho e eu tenho certeza que através dessa programação Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Eu tenho um tema nessa noite, que o tema da palavra é o segredo da fé. Se você tem a sua palavra, a sua Bíblia, abra comigo em Gênesis capítulo 28, versículo 10 ao versículo 13. Está escrito assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar para dormir. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. Deus chama Abraão e fala para ele sair da terra dos seus pais, da casa dos seus pais, e ir para um lugar que ele não conhecia. Isso é fé. Antes de entrar profundo nessa história, eu tenho um tema para você nessa noite, que está escrito: o segredo da fé. Quantas pessoas hoje que não está tendo mais fé, não está acreditando mais, estão desacreditadas, mas eu quero dizer para você nessa noite: ligue a sua fé com Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Meus amados e queridos, quando Deus tem um plano, uma história para traçar sobre a vida de uma pessoa, não adianta o inimigo, não adianta o homem querer impedir, porque Deus, ele tinha um projeto na vida de Abraão, Isaque e Jacó. Meus amados, quando Deus manda a gente fazer algo, a gente tem que fazer. Nós temos que obedecer a Deus, obedecer a tua palavra, o seu chamado, para nós sermos abençoados. Imagine se Abraão não tivesse dado ouvido à voz de Deus. Se ele tivesse desobedecido, ele não tinha cumprido as promessas, os projetos que Deus tinha na vida dele. Não somente na vida dele, até mesmo através da semente, as gerações dele. E Deus, irmãos, dentro dessa história, Deus alcançou a família inteira de Abraão, Isaque, Jacó, sua descendência. Deus até mesmo chama Abraão e fala para ele que ia abençoar ele com as estrelas dos céus e o pó da terra, a areia da terra. Assim também, meu irmão e minha irmã, Deus quer fazer com você. Nós não somos diferentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus, ele tinha um plano profundo sobre a vida de Jacó. Seu pai, Isaque, manda ele ir até uma cidade. E aí, Jacó vai e obedece a voz do seu pai. A Bíblia fala que Jacó dormiu sobre um lugar, e naquele lugar, meus irmãos,
ele sonhou que ele deitou, dormiu e colocou uma pedra como coluna, como travesseiro. Ele sonhou com a escada, que a escada subia e a escada descia. E a Bíblia disse que Jacó viu a glória de Deus, e nessa escada ele via o trono de Deus, e até mesmo ele via anjos subir e anjos descer. Meus amados, a palavra de Deus relata que Jacó, meus irmãos, que antes de tudo, de acontecer essas promessas, essas bênçãos sobre a vida de Jacó, Jacó era um homem enganador, um homem que trapaceava. Antes de acontecer coisas grandes na vida de Jacó, que antes disso era o seu nome, Jacó, que Deus, depois de ter traçado uma promessa sobre a vida dele, mudou o nome dele de Jacó para Israel. A Bíblia nos relata e demonstra que Deus mudou a identidade de Israel, de Jacó, porque ele, como que ele não sabia que ele tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele, sobre a semente dele, que Jacó roubou a bênção do seu irmão. Ali naquela época era de costume o pai abençoar a vida dos filhos, impondo as mãos sobre a cabeça dele, transferindo a bênção. Só que a bênção era do primogênito, que era seu irmão Esaú. Amados e queridos, e a Bíblia relata que Jacó e sua mãe Rebeca enganou seu pai para que Jacó pudesse receber a bênção. Mas não sabendo Jacó que ele já tinha uma promessa, ele já tinha uma história nas mãos de Deus. Jacó já tinha promessa de Deus sobre a vida dele. O que eu quero dizer nessa noite através dessa palavra? Quando nós temos uma história, nós temos uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, não precisamos tomar nada de ninguém, não precisamos subir nas costas de ninguém, aproveitar das bênçãos das pessoas ou da bênção tal para nós crescermos. Não precisamos de derrubar o próximo, não precisamos de tomar algo do próximo, de tomar o lugar do próximo para nós crescer. Eu quero dizer que quando Deus tem uma bênção para você, um projeto, uma promessa, as coisas de Deus se realizam sobre a sua vida, pois Deus, Ele é Deus, Ele conhece nossa história, Ele conhece os nossos sonhos e os nossos projetos, porque a Bíblia diz que antes que as palavras, antes que algo fosse formado em nossa mente, em nosso coração, Deus já sabe o que vai acontecer. E a Bíblia diz que Deus, Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. Ele sabia da vida de Jacó, a vida de Abraão, a vida de Isaac, Ele sabia. Então, meus amados, a Bíblia relata que Jacó, ele quis tomar, ele quis roubar a bênção do seu irmão Esaú. Ele e sua mãe prepararam, enganaram Esaú e fez que seu pai Isaac o impôs as mãos sobre a cabeça dele ao invés de Esaú. Saiba, para tudo, como eu disse antes, tem uma consequência. Porque o que a Bíblia disse, aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, meu irmão, minha irmã, aprenda a andar todo dia na honestidade do Senhor, obedecendo a palavra de Deus, sendo honesto
contigo mesmo, com as pessoas em sua volta, em todos os aspectos. Eu tenho certeza que Deus tem um projeto, uma promessa sobre a sua vida e também sobre a sua descendência, assim como na vida de Abraão, Isaque e Jacó. Meus amigos, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus diz: pode passar os céus, pode passar a terra, mas a minha palavra não se passará. Pois a promessa de Deus, ela vai cumprir sobre a sua vida, assim como cumpriu na vida de Abraão, assim como cumpriu na vida de Isaque e de Jacó e toda a sua descendência, em toda a sua genealogia, sobre toda a semente de Abraão, Isaque e Jacó. E as promessas de Deus cumpriu e continua se cumprindo na vida do teu povo, dos teus servos, porque Deus, ele tem promessa, algo poderoso sobre a sua vida. Basta você ter fé e basta você confiar, porque está escrito em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas, irmãos, que até mesmo a gente tem fé que ainda nós não vimos, mas sabe que as coisas vão acontecer. Você está diante de algo e não vê, mas sabe que aquela promessa vai se realizar. Aí você tem fé. O fé é o firme fundamento das coisas que estão para vir. Meus amados, e eu tenho certeza que através dessa programação, através dessa palavra, Deus falou profundamente com o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos, vou fazer uma oração por você, e eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai, através dessa programação, que o Senhor abençoe a vida deste irmão, desta irmã, e eu tenho certeza que a vida, meu Deus, as promessas do Senhor sobre a vida deste homem, desta mulher, vai acontecer. Deus, queira as pessoas ou não, as dificuldades ou não, o Senhor vai cumprir, porque é a sua palavra. O Senhor está acima de tudo. A sua palavra está acima de tudo, ó Deus. Assim como o Senhor teve promessa na vida de Abraão, de Isaque e de Jacó, que o Senhor as cumpriu sobre a vida deles, também vai cumprir sobre a vida dessa pessoa. Eu oro e te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que as promessas do Senhor vai realizar sobre a vida deste homem e dessa mulher, sobre a vida dessa família, em nome do Senhor Jesus. Tenha uma ótima noite, meu irmão e minha irmã. Deus te abençoe e até a próxima programação, em nome do Senhor Jesus Cristo.